Olá, boa tarde. O Câmara Notícias começa agora pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e pelo 61.4, sinal aberto e digital para toda a região. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí de casa. Lembrando que a nossa transmissão é feita também em tempo real pelo site da Câmara, que você já sabe, é o riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelo YouTube. Procure lá o nosso canal TV Câmara Rio Preto. Bem, e daqui a pouco a TV Câmara transmite a 31ª sessão ordinária de 2017 ao vivo. Mas antes disso, você fica com o Câmara Notícias para saber as notícias do Legislativo. Então, vamos aos destaques desta edição. Audiências públicas marcam a semana na Câmara Municipal. Fórum debate benefício assistencial concedido pelo INSS à pessoa com deficiência. Na semana de trânsito, palestra mostra como a tecnologia pode ser aliada nas ocorrências. A Câmara assina convênio com a Universidade Caixa para cursos de capacitação. O Câmara Notícias já está no ar. Vamos agora com a repórter Mariana Dyer, que está ao vivo no plenário e tem as informações sobre os projetos que estão na pauta de votação logo mais. É a primeira parte da ordem do dia. Boa tarde a todos. Bom, a 31ª sessão ordinária que será realizada hoje, ela tem 3 projetos em urgência. O primeiro é o projeto de lei complementar do Executivo, que altera regras de cobrança do ISS. Entre as mudanças propostas está o aumento de alíquotas e o projeto prevê a alíquota mínima de 2% para o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Nós temos também em urgência o projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre o Plano Municipal de Turismo. Bom, a ideia do projeto é promover os produtos e destinos turísticos de São José do Rio Preto e assim atrair mais turistas nacionais e até internacionais. Outro projeto de lei em urgência na sessão de hoje é do vereador Jean Dornelas e declara de utilidade pública municipal a Associação Beneficente do Evangelho Quadrangular. Bom, lembrando que os projetos que entram em urgência na sessão, eles são votados antes da ordem do dia, então antes dos demais projetos. Daqui a pouco eu volto para falar quais são esses projetos que estão na pauta de hoje. Jaqueline, Alexandre. Obrigado, Mariana. Mariana que volta daqui a pouquinho com mais informações sobre a ordem do dia. Bom, e a comissão de inquérito que investiga denúncias de irregularidade nos contratos para a coleta de lixo e limpeza urbana encerrou as oitivas na última semana. A comissão tem agora até o dia 10 de outubro para apresentar o relatório final e encerrar os seus trabalhos. O último depoimento dado à comissão foi o do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Outras 23 pessoas já foram ouvidas pela SEI desde que foi criada em março deste ano. Com prazo até junho, a SEI foi prorrogada. O presidente da comissão, no entanto, garante que o relatório deve ser entregue antes do prazo final, que se encerra no dia 10 de outubro. Eu acho que não 5, 6 dias aí a gente relata tudo e depois formaliza. Eu, como gosto de trabalhar com bastante... dar destaque para as coisas, nós estamos fazendo o gráfico, planilhamento dos dados, para a pessoa não falar, ó, estava falando de orelhada. Não, está aqui no gráfico, está aqui que veio da sua medição. Então, eu acredito que agora é mais um trabalho de mesa mesmo, um trabalho de debruçar em cima da documentação e ver onde que estão os problemas, tanto para denunciar como para corrigir o futuro, né? Nesta semana, 2 audiências públicas foram realizadas na Câmara Municipal, a da Comissão de Obras do Legislativo e da Secretaria Municipal da Saúde. Confira. Representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal estiveram reunidos no plenário para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados apresentados são do 2º quadrimestre de 2017. O secretário de Saúde, Aldenis Borim, falou sobre projetos propostos para o período de maio a agosto, como um mutirão de consultas e exames que devem ter continuidade nos próximos meses. Foram apresentadas as receitas no valor de 113 milhões e despesas no total de 119 milhões no quadrimestre. Os profissionais da secretaria também apresentaram dados sobre o atendimento e procedimentos realizados no município.
E nesta terça-feira, a Comissão Permanente de Obras da Câmara realizou audiência para discutir projeto de lei do vereador José Carlos Marinho. O projeto revoga a norma que proíbe a construção de postos de combustível próximo à igreja, escolas e outros estabelecimentos e sugere que os postos devam ser instalados em terreno com área mínima de 2.500 metros quadrados. Representantes das Secretarias de Planejamento e Obras participaram do debate sobre o projeto, que segue para análise da Comissão de Justiça e Redação. E vamos conferir agora o que acontece na Câmara de Rio Preto nos próximos dias. É a agenda da Câmara. Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 27 de setembro, quarta-feira, às 1h30 da tarde, no plenário, será realizada a 5ª sessão ordinária da Câmara Mirim. Às 2h da tarde, no auditório, haverá audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda sobre cumprimento de metas fiscais do 2º quadrimestre de 2017. Às 3h da tarde, também no auditório, tem audiência pública para apresentação da proposta de lei orçamentária para 2018. E às 6h da tarde, no plenário, será realizada a 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Dia 28 de setembro, quinta-feira, às 8h30 da manhã, no auditório, haverá reunião da Secretaria de Assistência Social destinada aos vereadores e assessores. Às 7h da noite, no plenário, haverá palestra integrada e encerramento oficial da Semana do Trânsito. Dia 30 de setembro, sábado, às 2h da tarde, no auditório, tem ensaio musical do Coral Paulista Ensemble. As duas audiências públicas que irão acontecer amanhã aqui na Câmara, como a gente viu aí na agenda, são transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara e são realizadas em conjunto com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. As audiências são abertas ao público e qualquer pessoa pode e deve vir aqui participar. A Câmara fica na rua Silva Jardim 3357, no centro da cidade. Você também confere as audiências aqui na nossa programação da TV Câmara. E lembrando que a TV Câmara reprisa as audiências em dias e horários alternados. Toda a nossa programação está em nosso site, inclusive com os horários de reprise. E o plenário da Câmara ficou lotada durante o evento em comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro, que é comemorado no dia 22 de setembro. Confira a reportagem. A Câmara de Rio Preto realizou solenidade em homenagem ao Dia Municipal do Escoteiro, comemorado em 22 de setembro. Participaram da solenidade os 5 grupos de escoteiros de Rio Preto: Manaim, Lis Rio Preto, Fênix, Rafael Tobias de Aguiar e Impisa. No total, os grupos atendem juntos cerca de 400 crianças. Durante o evento, foram ressaltados os objetivos dos voluntários que trabalham com os lobinhos e escoteiros, como civismo, disciplina, desafios e desenvolvimento pessoal. A lei que criou o Dia Municipal do Escoteiro é de autoria do ex-vereador Nelson Ono. Vamos voltar com a repórter Mariana Dayer, que está ao vivo no plenário e tem mais informações sobre os projetos que estão na pauta de votação logo mais aqui da Câmara. É a segunda parte da ordem do dia. Jaqueline, vamos falar agora sobre os projetos de lei que estão na ordem do dia. O primeiro deles é do vereador Fábio Marcondes. Em segunda discussão, ele sugere que seja permitida em Rio Preto a utilização de contêineres para fins comerciais. Segundo o vereador, essa é uma proposta ecologicamente correta. O projeto de lei do vereador José Lagoeiro está em segunda discussão também na pauta de hoje. Ele altera a lei que regula a interrupção e a suspensão do fornecimento de energia elétrica em Rio Preto. A proposta do vereador é para que o consumidor seja avisado quanto ao dia e horário exatos do corte de energia elétrica por falta de pagamento. Projeto de lei do vereador Jean Dornelas entra em primeira discussão na 31ª sessão ordinária. Ele condiciona a entrega de novos edifícios residenciais em Rio Preto à instalação de redes de proteção em janelas e sacadas. Bom, nós temos também um projeto de resolução do vereador José Carlos Marinho, na pauta de hoje, em segunda discussão. Ele constitui comissão especial de vereadores para estudar o tratamento de água e esgoto em Rio Preto e também o fornecimento de água no município. Além do vereador Marinho, que é autor do projeto,
ele conseguiu mais 6 assinaturas para a abertura da Comissão Especial de Vereadores. Essa é a pauta da sessão que deve começar daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara. Jaqueline, Alexandre. A Mariana que volta daqui a pouquinho com mais informações diretamente do plenário. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara e daqui a pouquinho conferimos também ao vivo a 31ª sessão ordinária de 2017. Alexandre, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Já, já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Que eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Compete à Comissão de Educação, Ensino e Arte emitir parecer sobre os processos referentes à educação, ensino e arte. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação: o vereador Jorge Menezes é o presidente. Os membros são os vereadores Francisco Júnior e Karina Caroline. E o suplente da comissão é o vereador Marco Rilo. Voltamos com o Câmara Notícias e, na sequência, a gente transmite a 31ª sessão ordinária de 2017. É isso mesmo, Jaque. Olha só, o Conselho da Pessoa com Deficiência promoveu na última quinta-feira o primeiro fórum para debater o benefício assistencial concedido pelo INSS à pessoa com deficiência. Vamos conferir a reportagem. O evento teve como tema Conheça o BPC Loas e Aposentadoria para a Pessoa com Deficiência e Garanta seus direitos. O promotor André Luiz de Souza abriu o fórum com palestras sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Depois disso, técnicos do INSS falaram a respeito do benefício e esclareceram as dúvidas dos participantes. Esse fórum realizado aqui na Câmara teve a tradução simultânea em Libras, feita pelo servidor da casa, Hugo Zaccarelli, e pela professora de Libras da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a Claudete Aparecida Bernardino. E olha só, já que hoje, 26 de setembro, é o Dia Nacional dos Surdos. A data foi criada pela Lei 11.796 de 2008. O objetivo é desenvolver a reflexão sobre os direitos e inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Lembrando que na Câmara nós temos dois intérpretes de Libras, o Hugo e a Simone. Sim. O Senac de Rio Preto realiza de hoje até sexta-feira a segunda edição da Semana NED. A repórter Mariana Dyer está com uma das organizadoras, a Paula Castro, que vai falar sobre as atrações do evento. Mariana? Jaqueline, oficinas, workshops, rodas de conversas estão na programação da Semana NED, que começa hoje. A Paula vai falar um pouquinho mais sobre a programação. O que o público pode encontrar, Paula, nessa semana? Boa tarde. Boa tarde. Então, o público pode se deparar com as rodas de conversa, né? Nós vamos receber um youtuber amanhã à tarde, né? Do canal Underline Games, que vai falar sobre games. Temos board games também disponíveis ali no pátio da unidade, videogames. Então, todo esse universo mesmo, né? Do universo nerd, geek, está presente. Histórias em quadrinhos. As atividades acontecem em qual horário? São só no Senac? Isso, todas as atividades acontecem no Senac, né? Então nós temos vários horários. Iniciou hoje à tarde, então nós tivemos uma palestra sobre história em quadrinho. Amanhã nós teremos o youtuber no período da tarde também, mas no período da manhã teremos uma oficina, né, do Faça Você Mesmo, que é a criação de personagens, né, de chaveirinhos de personagens. À noite a gente vai ter uma roda de conversa sobre videogames e seriados. Teremos também a noite do Harry Potter, onde vai ter uma degustação da cerveja amanteigada e uma roda de conversa
conversa sobre a série, né, do Harry Potter, os elementos fantásticos que aparecem nesse universo aí. Paula, essa programação atrai desde crianças até adultos, tem uma idade mínima para participar? Não tem uma idade mínima, né? A única observação que a gente faz é que os menores de 14 anos, para poderem participar ali diretamente das atividades, precisam estar acompanhados dos responsáveis, mas é aberto para todos os públicos. É preciso fazer a inscrição ou é só chegar até o SENAC? Para desfrutar das palestras, né, das rodas de conversa, não é necessário que faça a inscrição. Todas as atividades estão acontecendo no pátio da unidade, são abertas. Porém, para as oficinas, né, que é a oficina de chaveiro e a oficina de almofada, é necessário que faça a inscrição no portal do SENAC. Tá certo, então, Paula, obrigada pelas informações. E para você que ficou interessado, você pode ir até pessoalmente o SENAC ou entrar no portal, como ela falou. O site é o www.sp.senac.br/Rio Preto. Jaqueline, Alexandre. Tá certo, Mariana. Mariana que daqui a pouquinho volta com mais informações lá no plenário. E olha só, a Polícia Militar encerrou a semana de trânsito com um ciclo de palestras na última segunda-feira. A imprudência é a principal causa de mortes no trânsito. Alexandre, até agosto, de janeiro a agosto deste ano, foram 45 mortes no trânsito em Rio Preto. A conscientização dos motoristas é fundamental para reduzir esses índices. Confira. Os temas abordados foram a quantidade de álcool por litro de sangue, quesitos de segurança para a condução de motos e o uso de tecnologia no registro de ocorrências. O coronel Marcelo Martins Hipólito, de Santa Catarina, falou sobre o sistema implantado no sul do país, que tem trazido mais agilidade ao trabalho da polícia. Acidente de trânsito sem vítimas, São Paulo leva 2 horas e 45 minutos em média para atender, enquanto Santa Catarina leva apenas 48 minutos. E detalhe, São Paulo provavelmente leva 2 horas e 48 minutos, mas ainda tem que mandar para a Polícia Civil, que depois vai ainda acionar as partes para irem na delegacia. Não, esses 48 minutos é todo o processo completo até o juizado. Pense em termos de recursos públicos, pense que a gente tem observado em campo, a percepção das pessoas quando elas veem que já são encaminhadas na hora para o judiciário. O policial, através de uma pequena impressora térmica, ele já intima as pessoas para a audiência do juizado. E isso tem um impacto significativo na questão dos acidentes de trânsito. A Polícia Militar manteve uma mostra durante o evento para instruir crianças a respeito do trabalho da corporação e sobre segurança no trânsito. Legal. Bom, gente, e um convênio assinado pelo presidente da Câmara vai proporcionar a capacitação a vereadores, servidores e funcionários em geral do Legislativo. A Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo e a Caixa Econômica Federal, firmaram um convênio para que os funcionários do Legislativo tenham acesso à plataforma de cursos de ensino à distância da Universidade Corporativa da Caixa. O objetivo é proporcionar para todos os empregados para todos os servidores da Câmara, a utilização dos cursos disponíveis justamente para esse público específico. Esses cursos vêm para estreitar esse relacionamento e também melhorar o conhecimento dos servidores para que eles possam prestar um melhor atendimento à população. Com o convênio, todos os funcionários da Câmara, entre servidores, comissionados, terceirizados e estagiários, poderão se aperfeiçoar nas áreas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento sustentável, gestão de convênio e contratos, gestão pública, habitação, inovação e melhoria de processos, mobilidade urbana, programas sociais e infraestrutura e saneamento. Na região de Rio Preto, é o primeiro convênio entre a Caixa e o Poder Legislativo. A gente acredita que deve ter muita adesão, porque a gente vai atender servidores estatutários, comissionados, pessoal terceirizado, que às vezes tem muita dificuldade de ter acesso à capacitação, aos próprios vereadores também. Então a gente está muito feliz da Caixa ter atendido a nossa reivindicação, ter fechado esse acordo de cooperação e iniciar todo esse processo através da Escola do Legislativo, que está fazendo toda a operacionalização desse processo. E a nossa expectativa é muito positiva, de capacitar, de agregar valor na atividade legislativa de uma forma geral. Iniciativa importante, né? Bom, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, você continua acompanhando as notícias mais importantes aqui do Legislativo de Rio Preto. E também os assuntos da 31ª Sessão Ordinária de 2017. Aguarde um instante só, nós voltamos em um segundo.
Compete à Comissão de Defesa do Meio Ambiente se manifestar sobre os processos que contenham interferências ecológicas na estrutura e no desenvolvimento da comunidade em sua relação com o meio ambiente e sua adaptação. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. O vereador José Carlos Marinho é o presidente. Os membros são os vereadores Jorge Menezes e Renato Pupo. E a suplente da comissão é a vereadora Cláudia de Giuli. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Voltamos com o Câmara Notícias. Daqui a pouco, os vereadores de Rio Preto se reúnem na 31ª sessão ordinária de 2017. É isso mesmo. E no dia 1º de outubro, próximo domingo, é comemorado o Dia do Idoso. E o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o senhor Antônio Caldeira, participa da sessão de hoje. Então vamos voltar ao plenário com a Mariana Dyer, que tem mais detalhes desse assunto. Alexandre, o doutor Caldeira, ele participa aqui da tribuna na hora do presidente, vai falar um pouquinho sobre os desafios da população que está envelhecendo em Rio Preto, em todo o país, não é, doutor? Quais são as informações que o senhor traz hoje para a sessão? Boa tarde. Na verdade, o nosso objetivo aqui hoje, né, é trazer os dados e o retrato do município na questão do envelhecimento. Nós sempre estamos falando da população jovem, a população infantil, mas nós temos uma dimensão do envelhecimento e uma projeção para os próximos 10 anos, onde 1/4 da população de Rio Preto vai ter mais de 60 anos. Isso traz desafios enormes no sentido de repensar as políticas, de transformar a cidade para que a cidade dê conta de ser uma cidade mais amigável à população que envelhece. O senhor comentava comigo que a proporção aqui em Rio Preto é maior, esse envelhecimento está mais acelerado do que no restante do país. Então, olhando aqui para a realidade de Rio Preto e dos 102 municípios que fazem parte da nossa região de saúde, nós vamos perceber que tanto Rio Preto e principalmente os municípios da região de Jales, Santa Fé do Sul, são municípios que já atingiram indicadores de envelhecimento que a gente está projetando para 2025 e 2030. Então, hoje, a nossa região ela tem uma média de envelhecimento muito maior do que a média estadual, o que aumenta o tamanho, né, dos desafios, da necessidade de rever modelos de atenção, da necessidade da comunidade ver como é que ela vai enfrentar essa realidade. Falando um pouquinho sobre esses desafios, quais os setores que devem ter mais atenção? Na verdade, todas as políticas públicas elas vão ter que sentarem juntos, desenvolver ações integradas, porque no envelhecimento não se concebe as secretarias trabalhando de forma separada, né? E além disso, nós vamos ter que ver o que é possível fazer para atingir esse contingente de população idosa. Além do desafio para o poder público, também a comunidade vai ter que repensar, né, o setor privado, o setor de comércio, a própria comunidade vai ter que repensar o que é uma Rio Preto, onde 1/4 dessa população tem mais de 60 anos. O que fazer, né, e como fazer. Tá certo, obrigada, doutor. Uma boa sessão. Então, o doutor Caldeira, presidente do Conselho Municipal do Idoso, vai estar daqui a pouquinho na primeira parte da sessão ordinária, que deve começar daqui a pouco. Os vereadores já começam a chegar aqui ao plenário. O presidente Jean Charles já está aqui também para a sessão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Mariana, por suas informações. Agora a gente vai falar de cultura. A mostra Ecofalante de Cinema Ambiental entra na segunda semana de exibição e a Câmara Municipal está entre os pontos que recebem os filmes do evento. Pois é, Jaqueline, nesta quarta-feira, 7h30 da noite, será exibido aqui na Câmara o filme A Escala Humana, uma produção dinamarquesa que fala sobre a vida nos grandes centros urbanos. A vida em uma grande cidade pode ser tão fascinante quanto assustadora.
Essa ideia parece se reforçar com a projeção de que até 2050, 80% da população mundial viverá em áreas urbanas. O documentário A Escala Humana joga luz sobre essa questão. A obra aborda os problemas das grandes cidades e as alternativas para uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos. A produção dinamarquesa é dirigida por Andreas Delsgaard. O filme conta com depoimentos de especialistas de diferentes partes do mundo. Entre eles, o arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, um dos mais influentes profissionais do setor. Com 50 anos de carreira, Gehl é conhecido por estudar comportamento e interação humana nas grandes cidades. A Escala Humana será exibido nesta quarta-feira na Câmara Municipal às 7h30 da noite. A entrada é franca. A sessão será seguida de debate sobre o tema do documentário. Essa sexta mostra já está conseguindo um efeito muito profundo, porque ela abre a possibilidade das pessoas, além de conhecer filmes produzidos do mundo inteiro sobre o tema, ainda realizar debates sobre ele. Esses filmes fazendo um papel de união do repertório de comunicação e educação a respeito do meio ambiente e qualidade de vida, levantando inclusive as questões sociais que isso engendra, eu acho que transforma São José do Rio Preto numa metrópole a favor da preservação da natureza e da vida. Which way I can go? Como a matéria informou, a sessão de cinema na Câmara será seguida de discussão sobre o filme. Os debatedores serão o promotor de justiça Sérgio Clementino, o arquiteto e ex-secretário de Planejamento de Rio Preto, Milton Assis. Pois é, participam também a arquiteta e ambientalista Maria Barbeiro e o jornalista José Luiz Reis. A mostra Ecofalante segue até sábado, dia 30 de setembro. Toda a programação é de graça e a lista completa de atrações você pode conferir no site ecofalante.org.br/mostra. E ainda sobre cultura, o Festival Arena Cacilda, que está acontecendo em Rio Preto, traz uma programação extensa com teatro, música, performance, dança, circo, artes visuais, audiovisual e literatura. Vamos conferir a reportagem de autoria da repórter Thaís Machado. Já começou e vai até sábado, dia 30, o Festival Arena Cacilda, em Rio Preto. O evento, que está na segunda edição, é resultado da união de artistas da cidade com a Secretaria Municipal de Cultura e também o Sesc Rio Preto. Sobre isso eu converso agora com um dos organizadores, Homero Ferreira. Homero, quais atrações estão programadas? Então, o Arena Cacilda é um evento diverso, né, que reúne artistas da cidade de São José do Rio Preto, que é, na verdade, feito pelos artistas para mostrar justamente as obras desses artistas, para mostrar que existe arte local e que ela é muito diversa. Então, tem muitas atrações programadas de circo, teatro, dança, performances, coisas acontecendo lá o tempo todo. As atrações, elas são mais de 40. Na primeira edição, o festival foi realizado sob uma lona na Praça Cacilda Becker. E agora, em 2017, onde essas ações vão ser realizadas? Então, em 2017 a gente escolheu o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, que também fica na Praça Cacilda Becker, né? E que essas ações vão acontecer lá dentro do teatro e também em outros espaços, em espaços alternativos parceiros, né? Lá no teatro nós vamos ter uma arena montada no palco, então o público todo vai ser convidado a estar no palco junto com os artistas para também essa intimidade com as obras acontecer, né? E vale lembrar que são 80 pessoas por noite, né, lá no Teatro Municipal. Então tem que ficar ligado nisso, chegar meia hora antes para conseguir garantir sua pulseirinha de entrada. E todas as atividades, todas as ações são gratuitas? Sim, todas as atividades são gratuitas, todas as ações, tanto nos espaços alternativos quanto no próprio Teatro Municipal. E o evento também é uma oportunidade de reflexão e de discussão. Sim, totalmente, porque o que a gente pretende trazer para o público é essa discussão, essa reflexão, o que o público de Rio Preto pode esperar dos artistas de Rio Preto, né? E como o público de Rio Preto pode prestigiar esses artistas que estão aí fazendo arte, mais de 40 atrações, né? Para reforçar, qual é o horário de início das atrações? Bom, todos os dias, a partir das 19h30, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. Depois, a programação se estende para os espaços alternativos a partir das 10h. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que a programação completa do festival está disponível no link arenacacilda.blogspot.com.br e você também pode acompanhar toda a movimentação
pelas redes sociais. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Semana agitada aí no meio cultural rio-pretense, que continue assim, né? Bom, e daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a sessão ordinária, a 31ª sessão ordinária do ano. Na pauta de hoje, como disse a Mariana, são 7 projetos de lei. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho, eu e o Alexandre voltamos com mais notícias para você. Aguarde um instante só. Tem cinto que só serve de enfeite, mas o cinto de segurança é diferente. Ele é fundamental. Use do jeito certo. O lugar dele é abaixo da cintura e por cima do ombro e do peito, sem folga. Tem criança? Tem bebê? O lugar deles é no banco traseiro. E usando o assento adequado. O cinto é para todo mundo usar. Nos bancos da frente e de trás. Engate essa ideia. Voltamos com o Câmara Notícias. Daqui a pouco você acompanha a 31ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Rio Preto. E a repórter Mariana Dyer está ao vivo no plenário. Ela que está com o vereador Pedro Roberto, que traz informações sobre a sessão. Mariana. Alexandre, o vereador Pedro Roberto, ele é presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e na sessão de hoje tem uma congratulação de autoria do vereador ao Fórum da Pessoa com Deficiência, que foi realizado na semana passada aqui na Câmara Municipal. Vereador, essa congratulação, o senhor participou também do fórum, né, como presidente da comissão, como foi? A congratulação é mais um mecanismo para a gente voltar a falar do assunto, né, ressaltar a importância desse primeiro fórum, né, da pessoa com deficiência, fórum também que diz respeito à acessibilidade, e foi um fórum da maior importância, né, porque reuniu mais de 200 pessoas, vários setores, né, da pessoa com deficiência visual, física e outras deficiências também, né, então acho que teve uma importância muito grande. E eu, como presidente da Comissão de Defesa da Cidadania, vou colocar esse assunto já na pauta dessa comissão, porque esse é um trabalho que tem que ser tratado no dia a dia, não apenas num fórum, né? Então foram feitos vários encaminhamentos e a partir de agora a gente vai colocar e tratar desse assunto, em especial com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é presidido pelo Jatobá, que foi quem realizou o evento. Tratando já dessa questão, o senhor já tem um projeto aprovado que garante mais acessibilidade nos restaurantes. Exato. Hoje tem uma lei que exige, aliás, tinha, né, agora foi ampliado, uma lei que exigia que os cardápios fossem em braille. E agora surgiu uma nova, né, metodologia, é um código que a pessoa acessa, né, o QR Code, né, acessa pelo celular com um aplicativo bem simples, que fica mais em conta para o empresário, né, o dono de restaurante, fica mais prático para a pessoa com deficiência visual. Já foi aprovado, agora, né, estamos esperando o prefeito sancionar. Então a gente já tem trabalhado com essa questão e vamos ampliar as ações a partir desse fórum. Vereador, obrigada, uma boa sessão. Essas são as informações, então, o vereador Pedro Roberto, que participa daqui a pouco da 31ª sessão ordinária. O vereador Jean Charles continua aqui aguardando os demais vereadores, aguardando o quórum para dar início à sessão. Voltamos para o estúdio. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, a 31ª sessão ordinária de 2017. Se der tempo, a Mariana volta com mais informações. Vamos falar de meio ambiente. Rio Preto melhorou a sua classificação como cidade sustentável. A gente que ocupava o 32º lugar no ranking verde-azul, estamos agora em 10º. Essa avaliação é feita por meio do programa Município Verde e avalia a gestão ambiental praticada pelos municípios. Que ótima notícia, né, Sim. Alexandre? E não é só o poder público que tem se destacado quando o assunto é o meio ambiente. Aqui em Rio Preto, um grupo de voluntários tem feito um trabalho muito importante colaborando com o plantio de árvores. É o projeto Muda que a Cidade Muda. Confira a reportagem de Thaís Machado. São José do Rio Preto tem aproximadamente 8 metros quadrados de área verde por pessoa. A OMS, Organização Mundial de Saúde,
preconiza que sejam no mínimo 12 metros quadrados, sendo que o ideal seriam 24 metros quadrados de área verde por habitante. Para alcançarmos esse número, num prazo de 20 anos, é necessário o plantio de 1,5 milhão de árvores. Isso significa que cada um de nós, riopretenses, deveríamos plantar 3 mudas. Os voluntários do projeto Muda que a Cidade Muda estão contribuindo para melhorar as estatísticas do município. O trabalho já completou 1 ano e ganha mais apoio a cada dia. Hoje nosso projeto conta com aproximadamente 200 voluntários, entre pessoas que plantam, pessoas que regam as árvores após o plantio, pessoas que fazem manutenções, de podas, poda de brotação, poda de condução. Fernanda explica quais são os principais objetivos do grupo, que pretende plantar até o final de 2017 4.000 mudas na região central de Rio Preto. A ideia é trazer arborização para a cidade, mas também criar oportunidades para que todas as pessoas possam exercer cidadania através do cuidado com as árvores, do cuidado com essas calçadas, a gente olhar um pouquinho para fora da casa da gente, o mais próximo fora da casa da gente é a nossa calçada. Então, é proporcionar arborização urbana. Holmes começou como voluntário. Hoje é contratado para cuidar da manutenção nas 5 ruas que já foram visitadas pelo Muda que a Cidade Muda. Segundo o jardineiro, a receptividade e a aprovação da população são grandes. Os comerciantes, eles abrem as portas, oferecem água, conserta até as minhas ferramentas se necessário. Os moradores abraçaram mesmo essa causa, Vem ver, vem me perguntar, Eu achei maravilhoso isso, As pessoas estão abraçando mesmo a ideia. E ele faz um convite para os munícipes. O que você acha que falta para as pessoas se engajarem ainda mais com essa causa? Sair mais a pé para a rua, sair do ar-condicionado, do seu carro e ver que a cidade precisa mesmo de sombra e de árvores. Se você quer participar do movimento, fique atento. No próximo dia 30 de setembro, vai ser realizada uma ação especial. No dia 30, nós vamos ter um plantio que se chama Plantando o Futuro. Todos os formandos desse ano das universidades de São José do Rio Preto participarão como voluntários desse plantio. Vão ser mais de 400 jovens na rua plantando árvores. Será na rua Voluntários de São Paulo. Nós vamos começar na esquina com a Pedro Amaral. Às 8 horas da manhã, todos estão convidados a participar. É um evento para família, é um evento para criança, é um evento para jovem, é um evento para idoso. É super democrático. Vem para voluntários, seja um voluntário na Voluntários de São Paulo e vem participar com a gente, vem plantar sua árvore para transformar a nossa cidade. Legal, um trabalho bacana aí que dentro de alguns anos aí, tomara a gente veja o resultado deixando o centro da cidade mais verde, E se você quiser participar do projeto Muda que a Cidade Muda, para ser um voluntário, procure a página deles no Facebook, põe lá Muda que a Cidade Muda e se inscreva, Logo no primeiro post tem um convite para entrar no grupo do WhatsApp do projeto. E aí você pode ser voluntário e deixar aí a cidade mais bonita, com mais árvores, mais verde, não é, Alexandre? E mais fresca. Sem dúvida. E sobre esse mutirão aí do sábado, a ideia do pessoal é plantar 500 árvores entre a rua na Voluntários, entre a Pedro Amaral até a Rua Ondina, lá na Redentora, Jaque. É só comparecer no local e participar da iniciativa. Bom, e o Câmara Notícias fica por aqui, Já vai começar agora a sessão. Assista agora a 31ª sessão ordinária. Tá certo. Um grande abraço a todos. E você pode também acompanhar o balanço das votações no nosso site e também nas nossas redes oficiais. E lembrando que você pode assistir o Câmara Notícias novamente toda quarta-feira, às 11h30 da manhã e às 4h30 da tarde. E as sessões em horários e dias alternados têm as reprises. Então, muito obrigada por sua atenção. Até a próxima semana. Tchau. Grande abraço e até mais.